Eu queria falar sobre a situação de reforços e etc. e saídas. Ontem, antes do jogo, eu encostei lá no banco de reservas, perto do banco, na mureta, e fiquei trocando ideia lá com o Duílio, Alessandro e o Roberto. Ficamos numa resenha, nós quatro lá. Um papo de, entre aspas, de diretoria, né? Quem sou eu para fazer parte da diretoria? Não tenho nem capacidade para isso. E ficamos batendo papo, e aí eu fui conversando, perguntando de algumas coisas e tal. Eu vou atualizar vocês aqui, tá? Dessa minha conversa que eu tive ontem com a cúpula do futebol do Corinthians, os principais responsáveis pelo futebol do clube, os caras que comandam, que decidem, que aceitam, que assinam, são esses três. Nada acontece no Corinthians, no CT, sem esses três darem um aval. E aí eu perguntei em relação, por exemplo, ao do Guerreiro. Eles me disseram que não tem interesse, lembraram aí que a situação financeira do Corinthians hoje não é boa, e de que o clube hoje fazer um movimento como esse, porque ele já está com 37 anos, não faria muito sentido. Então, deixando claro aí que não é um jogador que nesse momento possa voltar para o Corinthians, até pela idade avançada, está vindo de uma lesão de cruzado agora também, é a lesão mais grave que um jogador pode ter. Então, disseram isso, que não teria muita condição disso acontecer. O mesmo ali do Kaiser também, do Everaldo, disseram que jogador que é oferecido, isso acontece muito, é normal, mas que a coisa também não tem nada, que a intenção é essa, de tentar se manter no pé no chão, porque a situação financeira é muito difícil. Em relação ao Gemerson, eles disseram que o Gemerson faltam aí seus 14 dias para encerrar, eles estão em compasso de espera. Por enquanto, o Gemerson segue lá normalmente, não está pintando nada para o Gemerson, e aí uma informação que eu trouxe ontem à tarde, de que o Gemerson quer voltar para o exterior, a intenção dele é o exterior, tudo que o empresário dele ofereceu aqui para os times brasileiros, os times brasileiros não estão em condição de pagar o que ele quer ganhar, ele já percebeu o movimento nacional, que não querem pagar para o zagueiro muito como ele acha que ele vale, e aí cada um pede o que ele quer, é do direito dele, mas os times estão dando uma recuada, e quem poderia ter interessado nele está recuando. E aí o que aconteceu? Ele está em compasso de espera, empresário trabalhando para colocá-lo no exterior, de preferência Europa. É justo que ele queira fazer isso também, até pela diferença cambial, né? Se ele ganhar lá 150 lá na Europa, nós já estamos falando de euro, nós já estamos falando de uns 800 pau, 700 pau. Então, é isso. Então, o Gemerson é muito difícil que ele permaneça. O Corinthians também acha, não foi no bate-papo que eles me falaram isso, é uma matéria minha de ontem à tarde, mas é uma apuração minha, de que o Corinthians sabe que o setor defensivo tem bastante opções, é o setor mais de jogadores assim que estão no nível físico legal e técnico também, com muita segurança, como o Gil, o João Vitor, o Raul, o Bruno Mendes. Ainda você tem o Léo Santos, você tem o Danilo Avelar para voltar, a quantidade de zagueiros é muito alta, então se fosse, a gente deu isso à tarde, tá? Foi antes do meu bate-papo com o pessoal, mas e que se for gastar, você tem que gastar, tem que fazer algum tipo de loucura que faça com que você tenha lacuna pelo lado do campo, a lacuna de atacante, de centroavante, isso daí o Corinthians tem hoje, então não tem muito motivo de gastar dinheiro com zagueiro se você está com maiores problemas no campo. Você está com um buraquinho ali na parede, mas tem uma infiltração grande. O que você vai tentar primeiro? Tampar a infiltração grande. Deixa o buraquinho, eu tampo depois na minha casa. Paciência. Então, o Gemerson também dificilmente vai ficar. Aí eu perguntei se tinha... aí tem essa possibilidade do Bruno Mendes, mas essa é uma matéria do Raul Moura. O Raul Moura trouxe depois do meu papo, coisa, sei lá, ontem à noite, meia hora depois do meu papo, ele teve essa informação que o Inter quer o Bruno Mendes, acho que é até por isso que surge o lance do Guerreiro. Talvez o Inter quer se livrar do Guerreiro, viu que não vai dar retorno, salário alto para o Inter, ele está querendo dar um jeito. E aí ele está querendo o Bruno Mendes, é uma matéria do Raul. Eu até tive informação hoje e avisei o Raul, ele ia entrar acho que na nota para dar uma alterada e colocar essa observação, que era o interesse, tá aí, essa é a matéria do Raul.
Mas o que eu fiquei sabendo hoje, passei para o Raul numa dessas, acho que ele já até depois ia entrar na nota, se colocar essa observação, é de que o Internacional era com o Ramires, o técnico, que o Ramires queria muito o Bruno. E que agora, com a troca de treinador, que ainda não se sabe quem é o próximo do Inter, está em compasso de espera para saber se o Inter mantém o interesse, faz algum tipo de oferta, para saber. Mas eu, sinceramente, eu acho difícil o Corinthians liberar, porque como o Jamerson está indo embora, se você libera o Bruno, você fica só com Gil, João e Raul, e o Léo Santos, que ainda você não sabe que é uma incógnita, está voltando. Você não pode jogar só com 3, mas o Léo Avelar ainda nem voltou. Então, eu acho, sinceramente, confirmando a saída do Jamerson, eu acho, a não ser que pinte uma proposta muito alta pelo Bruno Mendes, eu acho, sinceramente, que o Corinthians vai dar uma segurada e não libera ele, para ficar com menos zagueiro. Sinceramente, eu acho isso. Mas vamos aguardar. Tá aí em que o interesse do Inter existe. No Bruno, sim, o interesse existe. Mas essa foi minha conversa com o pessoal da diretoria, os assuntos ali que a gente bateu um papo ali maior, eu fui questionando, dando uma perguntada de um assunto ou outro, tá? Queria trazer isso para vocês, que é importante, uma conversa de ontem, minha com o Duílio, Alessandro e Roberto, na beira do campo. Não foi uma entrevista, por isso que não tem nota, não tem nada, mas eu acho que na minha live eles me autorizam a passar ali um feedback, até por esclarecimento do torcedor, a respeito do torcedor corintiano. É um bate-papo que eles sabem que a gente, não só eu, né, mas o meu timão, a nossa influência com a torcida do Corinthians, a nossa entrada nas redes sociais. Pô, nós temos aí quase 5 milhões, quase 6 milhões de pessoas nas redes sociais. Muita gente me segue corintiano, me segue pelo Corinthians. Eu acho que eles têm noção de que é importante eles darem esse feedback. No caso, não é nem para mim, é para o torcedor, porque eles sabem que eu vou passar para o torcedor. Não é uma coisa que eu quis lá saber se o cadastro dele estava desamarrado, que aí é uma coisa minha que eu quero saber, não é da torcida. Pelo contrário, quando a gente faz as perguntas, a gente quer saber mais para o torcedor mesmo, né, em respeito ao torcedor. E para clarear um pouco a mente da torcida. Então foi isso que eu fiz, batendo esse papo com eles aí também.